Boas tardes, Andreia. Boa Hoje aqui num horário diferente, tarde. não é? Mas com um tema Totalmente diferente, né, complicado. do nosso horário habitual, É verdade, como mas lá está. sempre. Fica gravado e por isso a malta pode continuar a ouvir. Vamos lá, este medo de não ser amada ou amado, não Ai, é? eu Porque prefiro. isto Sim. não é só um mal das mulheres, não é? Isto é um mal que nos assiste, no geral, e vamos aqui começar a tentar desembrulhar como é que este medo nos afeta, as implicações que tem, e há uma expressão que eu gosto de usar que é realmente entender como a coisa nos impacta e empata. Vamos a isso, Andreia, passo a palavra, podes começar aí a falar do medo de não ser amada. Bom, o medo de não ser amada. Em primeiro lugar, existe um medo, que é um medo de tudo na vida, tá? É um medo em que você possa ter um medo de um carro, de dirigir, você pode ter um medo de nadar. É medo. Todos os medos são medos que alimentam o medo maior, que é o medo. Agora, esse medo de não ser amada é você se incapacitar. Porque você, medo de não ser amada, você transfere toda essa responsabilidade sua para o outro, né? E não é bem por aí. Primeiro a gente tem que se amar, olhar para si, para depois amar o próximo. Como é que eu vou te amar? Qual é a qualidade do amor que eu vou te dar se eu não me amo? O que eu estou te oferecendo? Então, quando eu não faço isso, eu não vou receber. Porque nem eu me amo. Como é que eu vou querer que o outro lá fora vai me amar? Vai me respeitar? Vai me acolher? Não vai. Eu não faço isso por mim. Raquel. Sabes que eu acho que é importante nós aqui falarmos do medo exatamente como uma emoção básica e também no que ela nos despoleta enquanto respostas de medo. Vamos começar aqui por ir para um nível muito básico, até para as pessoas entenderem o que é que o medo nos faz e que respostas é que nós temos com o medo. Porque às vezes as pessoas nem associam o seu comportamento a uma resposta de medo. Então é assim, respostas de medo pode ser pela fuga, não é? Temos medo de alguma coisa e evitamos, fugimos e não queremos encarar aquilo de forma nenhuma. Temos o medo, uma resposta de medo, que é aquilo que nós chamamos a luta, que é temos o desafio, não é? E nós fazemos frente. E temos também uma resposta de congelamento. E esta resposta de congelamento é que nos trava. Isto é uma coisa muito Paralisa. de muito bichinho, muito de bichinho. Tanto que, se calhar um bom exemplo para as pessoas compreenderem esta resposta de congelamento no mundo animal é pensarem na gazela que está na savana e percebe que há um leão. A gazela para. Nós olhamos para a gazela e parece que a gazela nem respira. Está ali, quietinha. E isto é uma resposta de medo. Como é que nós também fazemos uma resposta de congelamento? Nós paramos. Nós não fazemos nada. E às vezes as pessoas até pensam assim: eu tenho aqui esta procrastinação, eu vou adiando as coisas, às vezes até ir tomar banho é difícil, porque pensam, não, eu tenho que ir tomar banho hoje, mas passa a hora, passa a outra hora e a pessoa não vai tomar banho. E já só vai à última, quando consegue, porque realmente amanhã não pode estar sem banho tomado.
E isto é daquelas coisas que, neste medo de não ser amada, se vê muito. Porquê? Porque, como tu estavas a dizer, o medo de não ser amada coloca-nos numa situação de portarmos-nos muito bem. Estarmos ali ao serviço do outro. Com a intenção, e atenção que eu não digo que isto seja consciente. Normalmente estes nossos movimentos são inconscientes. Que é ficar à espera da aprovação do outro. Ficar à espera que muitas vezes o outro mude, ou que o outro incentive, ou que o outro aplauda. E isto vai colocar a pessoa num estado de, se ele me incentivasse a ir estudar, eu iria, não é? Quantas pessoas às vezes não têm este discurso? Se eu me incentivasse, eu iria trabalhar, eu iria à procura de um emprego. Existe muito esta conversa. E quando nós nos deparamos com esta conversa, é porque o medo de não ser amada está ali a vibrar e a dizer, olha, este medo é tão grande que não consegues ter o impulso de te arriscar a fazer algo que te agrade. Porquê? Porque há um medo imenso da crítica, é um medo de desagradar, é um medo que o outro aponte o dedo, um medo que o outro se ria, que goze, que faça um comentário mais sarcástico, e aí a pessoa não anda, não avança. E hoje este tema muito de o medo de não ser amada é precisamente para ajudar as pessoas a refletirem naquilo que se travam, naquilo que se param automaticamente. Porque quando estão paradas, estão à espera da validação de alguém, do aplaudir de alguém, da palmadinha nas costas vinda do outro. Andreia, por favor. Esse medo, ele causa uma letargia muito grande, né, da pessoa. Paralisa. Aí, o que acontece? Eu quero estudar, mas eu dependo, igual você estava falando, eu dependo do que o papai, do que a mamãe, do que o namorado, o irmão, sei lá quem, pode ser qualquer pessoa, vá me incentivar para isso. Percebe que eu estou transferindo a minha responsabilidade para o outro. Eu estou esperando do outro. Então, eu só vou me mover a partir de. E a minha vida não começa a partir do outro. A minha vida começa comigo. Eu nasci de mamãe, mas eu nasci sozinha. Eu vim para esse mundão de, meu Deus, o que é isso? E é comigo aqui. Não é com mais ninguém. Então, não é o outro. Tem pessoas que são dependentes fisicamente de uma outra pessoa para cuidar, mas isso é uma outra vertente de um outro processo que as pessoas vieram para resgate, para aprendizado diferentes, tudo. Mas aqui no caso que nós estamos dando, não. É eu transferir totalmente essa responsabilidade para o outro. E eu fico com tanto medo de ser repreendida, de ser Andréia, estás travada. E eu não faço mais nada. E esse medo, ele é muito relativo, não é só igual esse medo que eu estou esperando a aprovação do outro para me estudar. Eu vou porque eu quero, tá? Um outro medo que te paralisa. A pessoa pode ter um medo tão grande de cachorro, mas tão grande de cachorro, que ela entra num estado de pânico e ela não consegue caminhar.
Ela não consegue estar naquele ambiente, mesmo que o cachorrinho nem esteja vendo a pessoa. O pânico, aquilo, aquele medo é grande. Ele vibra dentro de você. E aí você trava. Este é até um medo, digamos assim, mais consciente numa parte e inconsciente no outro. Uhum. Porque ele é consciente porque você sabe que você tem medo. Mas ele é inconsciente porque você não sabe a causa desse medo. O porquê que ele te traz essa reação tão grande. E aí, agora trazendo aqui para o medo de ser amado. Para e presta atenção. Quantas vezes a gente faz muitas coisas que a gente nem gostaria de estar fazendo, mas é para agradar o outro. É porque senão o outro vai ficar triste comigo. O outro vai brigar comigo. Eu deixo de fazer por mim, eu deixo de comprar, Uhum. eu deixo de ir a um cinema, de ir a algum lugar que eu quero, porque o outro não gosta. Eu estou vivendo a vida de quem? E você acha que esse outro gosta realmente de uma pessoa assim? Sem personalidade, onde é basicamente uma marionete. Uma pessoa onde a pessoa controla todos os passos, ela sabe que eu não gosto disso, ela sabe que eu não faço aquilo. Não usa uma roupa, porque o outro não gosta. Tem medo de ser reprovado. E quando que é que vai olhar para si e tomar a atitude de se olhar, de se amar, chamar essa responsabilidade para si, ver o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero. Aqui, ó. Sabes que isso lembrou-me muito aquela questão da vaidade desequilibrada, porque o medo de não ser amada vai, vai esconder esta vaidade reprimida. É uma realidade, porque a partir do momento em que eu quero agradar ao outro, não é? Eu posso realmente só arranjar-me, só cuidar-me para ver se o outro me aprecia. E isto é uma vaidade desequilibrada, porque o foco está no outro. E aqui olhar para esta vaidade que fica aqui desequilibrada é muito importante, porque muitas vezes, quando esta vaidade está desequilibrada em nós, não é depois só traduzida no arranjar para o outro. É também revelada noutras áreas em que, por exemplo, pode ser o querer mostrar que consegue brilhar intelectualmente, porque assim é que considera que pode ser apreciado e validado, e por isso a pessoa vai dedicar-se aos estudos, estuda, para quê? Para ver se há alguém que realmente bata palmas e aprecie todo aquele esforço. E mais uma vez isto é o quê? Como eu disse há bocado, tem a ver com aquela resposta do medo. Se a pessoa tem uma resposta de medo de luta, vai fazer o quê? Não, eu quero o desafio. Eu vou enfrentar qualquer desafio para provar ao outro que eu sou capaz e eu tenho valor. Só que depois, quando vamos ver lá dentro, a pessoa não tem onde se agarrar. Não sabe como acreditar nela. Não sabe a sua grande verdade. Fica confusa com os seus próprios sentimentos. Fica confusa com os pensamentos. E quando nós ficamos muito confusos com o pensamento e com o sentimento, ficamos num mar à deriva. Não sabemos para onde ir. Não sabemos o que é que nos chama. Ficamos sem objetivos. E as pessoas às vezes pensam, eu não sei o que é que vou fazer. Eu nem sei o que é que quero fazer. E isto está a dizer-nos o quê? Que esta pessoa
não está a amar-se. Porque a questão do amor próprio é muito interessante. E principalmente em nós mulheres. Porquê? Porque nós já nos conhecemos na adolescência e já sabemos que aquilo foi uma fase de diabo a quatro. Ou não gostávamos do rabo, ou não gostávamos dos pés, ou não gostávamos das unhas, enfim, havia qualquer coisa sempre que aquilo nos atrapalhava completamente o fazer a vida, não é? Porque quantas mulheres é que deixaram de ir à praia porque tinham lá um pelo encravado e via-se a borbulha na perna e então já não vou. Depois vamos crescendo, vamos ali limpando umas arestas, limando umas arestas e começamos a, ok, vamos aqui descontrair mais um bocadinho. E isto faz-nos pensar o quê? Não, eu agora já tenho mais amor próprio. Isto, comparando com aquilo que eu era, eu agora estou muito melhor. Só que, como é que realmente podem avaliar esta questão do amor próprio e do medo de não ser amado ou de não ser amada? É as coisas que vocês param de fazer. Essa é realmente a pista. Olhem para os vossos desejos. O que é que vocês gostavam de fazer? É só isso. E que depois vocês pensam, eu gostava, sei lá, gostava de fazer isto, mas depois o que é que a minha mãe vai dizer sobre isto? Não sei não. Eu gostava de fazer aquilo. Mas depois o meu parceiro, o meu marido, a minha mulher, vai fazer ali um comentário, não me apetece nada ouvir aquilo, nem tenho estrutura para fazer frente ao comentário. E é assim que nós vamos entendendo muito melhor esta questão aqui do medo de não ser amada. Porque este medo de não ser amada faz-nos sempre ir bater naquela questão de ser a querida, a fofa, a boazinha, a que faz tudo pelos outros. Normalmente, ela ou ele desdobram-se. Porque o medo da crítica é tão grande que a partir daí eu não quero crítica. Eu quero é realmente pertencer. Eu quero pertencer ao grupo, eu quero pertencer à família, eu quero sentir que há alguém que goste de mim. E nessa luta de querer esse amor comprovado pelo outro, vai deixando de se amar. E isto é um processo muito invisível, porque a pessoa vai, faço, eu gosto tanto dele, ou gosto tanto dela, ou gosto tanto dos meus amigos, e faço, e mais esforço, e vai indo. E ali mais à frente, a pessoa olha para ela e percebe: eu não sei o que eu quero, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu estou perdido, perdida. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou decidir? Porque às vezes bate muito nisto, que é a pessoa conseguir compreender: ok, eu realmente estou aqui completamente enrolada nesta questão da aprovação, mas e agora coragem para ir fazer aqui um movimento diferente? Porque depois dá medo, não é? Então andou-se ali uma vida toda a agradar ao outro. Como é que é depois para fazer frente a isto? E isto é daqueles processos que é mesmo voltar para dentro. É ir perceber-se muito quem é na realidade. É ficar aqui com uma blindagem a nível do que os outros possam dizer. Porque quantas vezes é que este medo de não ser amado ou amada nos coloca em situações que nós próprios reconhecemos que aquilo é humilhante. Nós sabemos, eu fico completamente humilhada ou humilhado naquilo. Eu sei que aquilo me destrói. Mas depois não há ali a força para realmente fazer um movimento. Porquê? Porque fica preso naquela resposta de congelamento, como eu falei há pouco. Andreia, por favor. É muito interessante, porque quando você se abandona nesta forma, em viver a vida do outro, em não se olhar, em não se ver,
não se respeitar no que você quer, você não percebe muita coisa. Isso vem tão sutil, tão assim, sabe? Quando a gente começa a se tratar, a olhar, por mais que a gente saiba, de repente vem aquela coisinha ali, ó, aquela falta de amor próprio, que ainda precisa ser olhada, acolhida, trabalhada, né? E quando a gente começa a esse processo de deixar de olhar o que o outro quer, fazer o que o outro quer, viver a vida do outro, e começa a olhar para você, você fica totalmente perdida. Você não sabe para que lado você vai. Você não sabe mais fazer. Porque há quanto tempo você deixou de fazer por você? Há quanto tempo você deixou de ver que você gosta de passar um batom e deixou de passar porque o outro não quer? São coisas tão pequenininhas, são coisas tão sutil. Eu deixo de passar o meu batom porque o outro não gosta e você não quer magoar a pessoa. O que é isso? É medo. E esse medo, por menor que seja, ele está alimentando um medo maior. E esse medo vai se tornar cada vez maior. Não importa se seja o medo de passar um batom, se seja o medo de um cachorro, se seja o medo de dirigir, se seja o medo de entrar num barco, num navio, não importa o que seja. Olha para esse medo, olha para você e veja o que você não está olhando em você. O que você faria hoje por você? Que você deixou de fazer há muito tempo. Já parou para se pensar? Então, assim, é um movimento diário de você ir olhando para isso. Porque o medo, esse medo do amor, é o medo da rejeição. É o medo de ser abandonado pelo outro. Então, eu faço tudo porque eu não suporto essa dor. E isso acontece muito nos relacionamentos, quando você está começando, né? A pessoa se mostra, atrai por aquela vibração, por ser daquela forma, aí no começo da relação fica aquela coisa melada, aquele amorzinho, que não sei, não que não é, mas é aquela coisa mais mascarada, porque você vai se personificar de acordo com o que você acha que o outro vai gostar. Aí você deixa de ser você. Aí, só que você esquece que o outro gostou exatamente do que você era. E aí não tem vibração, não tem liga. E aí é onde começa todo esse desrespeito, essa falta de amor, porque ele gostava, mas ele não percebeu também que você fez isso. Então, sou qual sou, só isso aqui. Eu não faço para agradar. Eu posso fazer sim um carinho, um agradar o outro, mas é diferente, tá? Eu posso fazer mil e uma coisa para as outras pessoas, mas é porque eu quero fazer. Eu estou fazendo pelo meu prazer de fazer. Eu não estou fazendo para conquistar a pessoa, para ter aquela pessoa do jeito que eu quero, com medo de ser rejeitada. Não, eu faço porque eu quero. Eu faço porque é da minha essência. Então, é olhar essas vertentes e olhar onde é que você está. Se você está fazendo por você, porque você gosta, ou se você está se despersonificando para agradar e conquistar o outro. Raquel. Nós estamos quase aqui no nosso tempo, É isso mas que eu eu acho estou que olhando. mas eu acho que é importante aqui fazer a ligação também com as nossas experiências na infância. Quando é que o nosso
nosso amor próprio começa a ficar comprometido. Normalmente é quando tivemos cuidadores muito críticos ou pessoas que não eram tão afetuosas e facilmente a criança deixou de sentir-se acolhida ou sentiu-se desprotegida ou sentiu que tinha mesmo que seguir as regras que os pais, os cuidadores, lhe disseram que era para seguir. Porque se calhar, se não se portasse bem, apanhava uma palmada. Ou se calhar, era criticado duramente. E aqui esta criança fica logo com aquele esquema dentro dela de bem, deixa-me ficar aqui dentro desta caixinha, que é para ver se não me dão na cabeça, que é para ver se não me agridem, que é para ver se eu não me sinto mal e se eu não fico aqui em risco. E esta coisinha de criança está cá dentro. Nós crescemos, aprendemos outras coisas, mas aquela criança que ficou lá aflita atrás está dentro de nós. E se nós não a curarmos, ela vai continuar a espernear e a gritar, a dizer: olhem, eu sinto que vocês não gostam de mim. Não é? E quando grita, eu sinto que vocês não gostam de mim, aliás, não grita, não é? Porque depois nós não temos coragem de expor as nossas vulnerabilidades desta forma. Nós evitamos chegar à vulnerabilidade sempre, porque somos ensinados assim. Daí que o movimento mais fácil é, então vá, para evitar aqui esta dor, eu vou tentar ser fantástica ou fantástico para o outro, para ver se ele não me faz sentir mal, para ver se eu não me recordo da sensação de não ser amado ou amada. Andreia, mais alguma coisa? Não, é simplesmente isso mesmo. É aquele olhar interno, né? É aquele olhar para você ver o porquê que você está fazendo. Se é pelo teu prazer ou se é por medo de perder o outro. Isso é uma coisinha bem legal para se olhar. O medo de amar, né? É o meu prazer que eu estou fazendo ou é porque eu tenho medo de perder essa pessoa? Só isso. É isso. Boa tarde. Nós já estamos a acabar. Nós temos aqui um boa tarde, mas isto é um boa tarde de despedida. Bem, É. enfim, então eu vou despedir-me, Andreia, de ti, despeço-me também de quem se juntou a nós e, obviamente, de todos aqueles que nos irão ouvir, e até para a semana. Portanto, Andreia, podes despedir-te agora. Obrigada a todos que esteve aqui com a gente e que vão nos assistir mais tarde. Semana que vem tem mais. Exatamente. Então vá. Beijo, beijo e até para a semana. Beijos. Tchau. Até. Tchau.